Olá, você que nos acompanha no canal Reflexões Bíblicas, Pastor Jairo. Eu quero hoje trazer uma mensagem para você, onde Jesus nos fala que nós devemos priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, o serviço do reino, ao serviço ao Senhor. O texto se encontra lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 59, diz assim: Jesus disse ao homem: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Queridos, esse texto se encontra, esse versículo, em um contexto que Jesus fala com três pessoas, com três homens. O primeiro, ele diz: Senhor, o homem fala para Jesus: Senhor, eu vou seguir-te. Jesus explica: a raposa tem corvis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O segundo é esse que eu falei. E o outro que fala também para Jesus, disse o outro, no versículo 61, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu ir despedir-me da minha família. E Jesus responde no versículo 62 de Lucas 9, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Versículos 59 que nós trouxemos aqui sobre deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai, antes de seguir Jesus, demonstra que aquele homem, ele tinha uma predisposição de seguir a Jesus, mas ele coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos: não, primeiro eu tenho um problema com bebida alcoólica, eu vou parar de beber para depois ir para a igreja. Eu tenho um problema com a minha família, um problema com meu pai, ou com meu filho, ou com a minha esposa, primeiro eu vou resolver esse problema para depois ir para a igreja. Então nós damos desculpas para aquilo, de certa forma, querer confirmar que nós não podemos ir porque temos uma prioridade. E quando Jesus repreende aquele homem, justamente é para dizer que a prioridade tem que ser o reino de Deus. Ele diz: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Esse texto ele tem alguns sentidos. Primeiro, que na época de Jesus, naquela época o povo judeu, um sepultamento de um pai poderia demorar até um ano, porque havia todo um preparo e o filho mais velho tinha que, após um ano, tirar os ossos e colocar no ossuário. E também o significado de mortos espirituais. Pessoas mortas espirituais que não têm Jesus, que não têm a prioridade com Jesus. Então ele diz: olha, deixa que os mortos espirituais sepulte a questão do morto físico, mas você vem e vá pregar a palavra do reino, vá proclamar o evangelho. Então Jesus diz que tudo isso é secundário e a proclamação do evangelho, o seguir a Jesus é a prioridade. Então que nós possamos colocar Jesus como prioridade. Eu sei que isso muitas vezes parece difícil, muitas vezes, mas nós temos que buscar dizer: não, esse problema pode ficar em segundo plano. Eu vou servir ao Senhor. A questão do relacionamento. Eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou tirar essa carga de angústia, de rancor, de mágoa, mas eu vou continuar seguindo a Jesus em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, não importa se nós temos aonde reclinar a cabeça ou nada mais, mas colocamos Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão secundárias e o Senhor vai estar cuidando. Vai ter quem sepulte o pai, vai ter quem se despeça, venha se despedir da família, mas nós temos que fazer tudo isso colocando Jesus em primeiro lugar. Por isso que ele diz que quem bota a mão no arado para servir ao Senhor e olha para trás: não, mas lá atrás eu fazia isso, lá atrás eu era assim, eu tenho que fazer isso primeiro, eu vou ficar velho porque eu estou muito jovem, então se eu for um crente, agora para usar a expressão crente, se eu me tornar crente, eu estou jovem, eu não vou aproveitar a vida como aproveitar a vida que o mundo oferece fosse algo bom. Na verdade, não é de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, servindo a Jesus. É isso que ele fala. Nós não podemos olhar para trás e dizer: eu vou perder minha juventude. Não, pelo contrário, você vai ganhar vida eterna. Então Jesus chama para que nós possamos colocar Ele em primeiro lugar. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aí você vai e proclame a mensagem do reino, proclame o evangelho de salvação. Esteja dando a prioridade a Jesus em tua vida. Não dê desculpas esfarrapadas dizendo que você não pode fazer isso agora porque tem que primeiro fazer tal coisa, que primeiro você vai fazer isso, fazer aquilo outro, para depois se tornar um cristão, um crente, como alguns falam, né? Então, nós temos que sempre dizer: não, eu vou seguir a Jesus. Vá a Ele e depois resolva as outras coisas, mas não deixe de ir primeiro a Ele.
uma desculpa que tem que primeiro resolver algumas questões, seja suas ou seja de outras pessoas, para depois poder seguir a Jesus. Não, eu tenho muita raiva, eu tenho muita coisa, depois que eu conseguir administrar isso, eu vou para Jesus. Não, vá logo. O Espírito Santo vai, quando você se arrepende, ele vai estar em você. E tudo aquilo que você disse que ia fazer antes, você vai fazer depois. Mas você vai já estar com Jesus, já servindo a Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, compartilhe. E nós possamos juntos trilhar o conhecimento da palavra de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas. Fique com Deus. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.